Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso curso sobre Direito Constitucional. Eu não sei se vocês me conhecem, meu nome é Clever Vasconcelos, já tive a oportunidade de falar com vocês em um outro curso sobre Direito Eleitoral, são minhas duas especialidades, perfeito? Sou promotor de justiça e dou aula de Constitucional há bastante tempo, há mais de 25 anos, autor de alguns livros, dentre eles sobre direito constitucional. Eu já vou mostrar para vocês a minha obra, tá bom? Hoje a nossa aula que você está vendo aí é sobre aula 1, né? São 7 aulas. Conceito de Constituição, classificação de Constituição e interpretação constitucional. O terceiro tema é muito importante para concursos no modo geral, eu acho que é um dos mais importantes da minha disciplina. Perfeito? E vamos lá. A gente começa a nossa aula falando de conceito de Constituição e sobre dois movimentos. Um movimento chamado constitucionalismo e o outro movimento chamado neoconstitucionalismo, e a gente conceitua a Constituição. Perfeito? Vamos voltar aqui, sair do PPT e vamos para a aula. Perfeito? Eu vou mostrar o livro para vocês. Eu não sei se consegue ver aí. Esse é o livro. Está aqui o livro, pela editora Revista dos Tribunais. Tá bom? Pela editora Revista dos Tribunais, já atualizado em 2024 com a emenda 132. Perfeito? É um livro que tem 800 folhas, mais ou menos, bem atualizadinho. Ele é muito bom para concurso público. Perfeito? Bom, qualquer coisa, qualquer contato que você quiser me fazer, eu até mando um cupom para vocês lá pelo Instagram, @clever.vasconcelos, @clever com C e V, clever.vasconcelos, tá bom? Clever.vasconcelos. Bom, vamos lá, meus amigos, vamos falar aqui, estamos com a tela aqui, perfeito, muito bem. Relógio rodando. O que são esses dois momentos? Primeiro tema, conceito de Constituição. O que são esses dois movimentos? Constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Eles são dois movimentos que buscam traçar qual é o conteúdo material da Constituição. Como assim? Olha só. A Constituição, ao longo do tempo, ela sofreu uma variação no que diz respeito ao seu objetivo. Quando nós rompemos com o constitucionalismo absoluto do monarca, sem limitação constitucional, e traçamos a limitação constitucional para limitar o poder do monarca, os constituintes estabeleceram que as constituições deveriam conter normas de organização do Estado. O que são normas de organização do Estado? São aquelas normas que fixam o critério de ascender ao poder executivo, legislativo e judiciário e o relacionamento entre eles durante aquele determinado regime constitucional. Do ponto de vista do constitucionalismo, portanto, as principais constituições brasileiras que atingiram esse objetivo foram a Constituição de 1824, a primeira imperial, a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1937. As 4 primeiras Constituições. E depois nós tivemos uma outra Constituição que caracterizou bem o movimento constitucionalista, que foi a Constituição de 1967. Só 2 ficaram fora disso. Foi a Constituição de 1946, e a atual de 1988. Por quê? Porque quando a gente fala em movimento do constitucionalismo, a gente fala em um movimento em que o direito constitucional se dirige única e exclusivamente para a organização do Estado. Repito, para a organização do Estado. Significa dizer, meus caros colegas, significa dizer que
do ponto de vista prático, a Constituição não se preocupa com os denominados direitos e garantias fundamentais. Tá? É só uma nomenclatura estatal, fixação de competências e organização de um poder em relação ao outro. Tá? Ainda autonomia, independência e os freios e contrapesos. Em um segundo determinado momento, nós tivemos a ideia do neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo. Esse novo constitucionalismo, segundo alguns autores, eu comento isso bem no meu livro, ele iniciou no pós-guerra, quando se percebeu a necessidade de se criar um movimento de valorização de um elemento do Estado. Quem é esse elemento? A pessoa, o ser humano, o indivíduo. Ou seja, o Estado possui três componentes: povo, soberania e território. Se valorizou o povo, concedendo a esse povo os denominados direitos e garantias fundamentais. E quais constituições brasileiras trouxeram esses direitos e garantias fundamentais? Basicamente duas, como eu disse para vocês. A Constituição de 1946, do pós-guerra, e a Constituição de 1988. Foi as duas constituições que trouxeram esse movimento neoconstitucionalista. Agora, veja bem, para entender o conceito de Constituição, que, obviamente, Constituição é um documento único, concreto, segundo os positivistas, que organiza o Estado e confere direitos e garantias fundamentais, né? Eu posso dizer para você que a Constituição brasileira de 88, ela agrega os dois movimentos, o movimento constitucionalista, de organização do Estado, e o movimento neoconstitucionalista, de conferência de direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Então, Constituição, na verdade, é aquele documento único que tem como função a estruturação do Estado, a identificação dos poderes e o relacionamento entre os poderes, e também a conferência de direitos e garantias fundamentais dentro dessa perspectiva neoconstitucionalista. Ainda sobre esse assunto, é muito perguntado em prova, em concurso, a caracterização de dois autores. O primeiro autor, ele chama-se Ferdinand Lassalle. O Lassalle é com dois S's e com dois L's. Ferdinand Lassalle. Alemão, apesar desse nome, alemão. E o outro autor é Konrad com K, Konrad Hasse. H-A-S-S-A. Fala Konrad Hesse. Né? Esses dois autores, o Konrad Hesse, inclusive, foi ministro da Suprema Corte Alemã. E é bem contemporâneo. O que esses dois pensadores, esses dois constitucionalistas, eles categoram, eles identificam como importante dentro de um conceito constitucional para a gente fixar a ideia? O Ferdinand Lassalle, ele tem um discurso muito legal, muito importante, que ele fala o que é a Constituição. É um livrinho, inclusive. É um discurso que ele fez. E quando ele fala o que é a Constituição, ele quer identificar o conteúdo da Constituição, o que deve estar inserido na Constituição. E ele fala, a Constituição deve possuir uma concepção sociológica. O que é uma concepção sociológica? Ou seja, a norma não pode ser um papel frio, aonde se positiva condutas ou se negativa condutas, sem o anseio e a reverberância, sem a conexão entre a vontade popular e a lei. Ou seja, o Ferdinand Lassalle fala que o comportamento humano deve refletir sociologicamente no desejo daquele povo no texto constitucional. O Konrad Hesse não. O Konrad Hesse fala, não, muitas vezes o povo ele não tem noção da importância do direito constitucional, do constitucionalismo, e é razoável que uma mente mais, digamos assim, apurada, faça a norma de maneira positiva, impondo determinadas condutas, sem essa concepção social, sem essa reverberância sociológica. Deu para entender?
Então aí você fala, Clever, a nossa Constituição, ela tem muita influência de uma concepção social ou de uma concepção justpositivista, que é a do Conrad Hess? Eu falo para você que, a princípio, nos primeiros anos da Constituição, quando todo mundo não sabia mais ou menos como lidar com ela, às vezes nem hoje sabe, era muito justpositivista. Mas aí, com o tempo, a gente percebeu que o direito constitucional tem que ter uma interpretação conforme o anseio social, sem qualquer mudança positiva, respeitando o direito positivo. E aí vem a ideia da interpretação da necessidade da interpretação constitucional de maneira correta, levando em conta a concepção sociológica. Tudo bem? Deu para entender? Então, com base nesses argumentos, nesses 12 minutos que eu estou falando aqui, isso você já consegue ir muito bem e fazer uma assertividade na sua prova. Fechou? Vamos aqui para um segundo tópico que eu trago para vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui da minha aula. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Consegue ver? Deixa eu ver. Aqui. Tá? A gente começou a aula com, né? A gente chegou aqui. Aula com sítio de construção, classificação e interpretação. Não sei se no começo apareceu para você. E agora a gente está falando de classificação de Constituição. Classificação de Constituição é um tema que sempre cai em prova. Vai cair, e não tenho dúvida nenhuma. Então, Clever, concepção de Constituição cai? Cai. Com certeza vai cair na sua prova. Vamos identificar isso aí? Eu trouxe para vocês 9 classificações, as mais importantes, as que são mais exigidas: origem, mutabilidade, função, ideologia, modo de elaboração, forma, conteúdo, concordância com a realidade, essa é uma classificação nova, e período de duração, tá bom? Isso aqui depois a gente fala. Vamos voltar aqui para a aula. Ótimo. Vamos tratar a primeira classificação, que eu coloquei aí, quanto a... Deixa eu ver minhas anotações aqui. A primeira, quanto a origem. Quanto à origem, eu vou na página 71 do meu livro, que está arrumadinho. Vou fazer propaganda aqui, né? 71, que fala quanto à origem. Quanto à origem, a Constituição, ela pode ser promulgada ou outorgada. Bem simples isso, coisa de início de faculdade. A Constituição outorgada, ela também é conhecida como democrática. Perdão, a promulgada. A promulgada é conhecida como democrática, votada ou ainda popular. Então, promulgada, democrática, votada ou popular. O que é a Constituição promulgada? Você sabe, já viu isso, já ouviu e lembra, eu tenho certeza disso, que é aquela Constituição aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, derivada de uma democracia representativa, né? De uma democracia representativa. Por outro lado, nós temos as constituições outorgadas. As constituições outorgadas são aquelas impostas, não aprovadas pelo parlamento brasileiro. Ou seja, não são votadas, não são discutidas, são impostas pelo poder dominante no momento. Como nós tivemos 7 constituições brasileiras, vamos verificar como é que foram essas 7? A primeira, fruto do império, da imposição do imperador Dom Pedro I, outorgada. A segunda, fruto da República, né? A República se deu em 1822, 2 anos depois, 1824, chegou a segunda Constituição. Essa foi promulgada. Depois, a terceira Constituição, que foi a Constituição de 1934, que concedeu mais um mandato ao presidente Getúlio Vargas, ela foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, combinando esse novo mandato com o então presidente golpista de 1930, Getúlio Vargas, que conseguiu mais um mandato. Tá? Depois nós tivemos o Estado Novo, ou seja, Getúlio Vargas, que tinha assumido pelo golpe de 30, derrubando Washington Luiz,
ele conseguiu dar um golpe nele mesmo após de 2 mandatos. Espertinho ele, né? E estabeleceu o Estado Novo, Constituição de 37, outorgada. Com o pós-guerra, o Brasil, pela primeira vez dando um passo de uma Constituição neoconstitucionalista, veio aí a Constituição de 1946, promulgada. Depois nós tivemos aí a ditadura militar dos anos 60, começou em 64, e aí um dado curioso, em 1967, nós tivemos, muito cuidado com isso, uma Constituição promulgada. Promulgada porque ela foi aprovada pelo parlamento. Mas já eu vou conversar sobre um pouquinho essa Constituição. Tá? E depois, a nossa Constituição de 1888, obviamente, promulgada também. Ainda quanto à origem, eu quero conversar com vocês que tem outra classificação, a Constituição cesarista ou bonapartista. Anote aí, cesarista ou bonapartista. Nós falamos de César e Napoleão Bonaparte, essa classificação. Por quê? Porque César e Napoleão Bonaparte, eles tinham uma característica. Qual era a característica? Eles elaboravam a Constituição e submetiam a Constituição a um determinado referendo popular. Referendo popular. Não foi nenhum dos casos das nossas Constituições. Nenhuma das nossas Constituições tiveram referendo. Mas nós temos uma quarta classificação. Essa é importante. Essa costuma cair em prova. Uma quarta classificação. Essa quarta classificação fala de uma Constituição pactuada, está anotando? Pactuada ou dualista. São sinônimos. Pactuada ou dualista. O que é uma Constituição pactuada ou dualista? É uma Constituição elaborada em um acordo entre poder executivo e poder legislativo. Ou seja, o poder dominante elabora a Constituição e convence o poder legislativo a aprová-la, conforme a necessidade do poder executivo. Foi o exemplo da Constituição de 1967, que ela foi entregue pelos militares ao parlamento e quase que obrigando o parlamento a aprová-la de maneira promulgada. A Constituição de 1967 foi pactuada ou dualista. Caminhando, nós temos a próxima classificação, quanto à mutabilidade. Acabou quanto à origem, quanto à mutabilidade. Quanto à mutabilidade, a nossa Constituição pode ser flexível. O que é aquela Constituição flexível? É aquela que só pode ser alterada por um processo legislativo mais vulgar, mais fácil, mais simplificado. Perfeito? Perfeito? Essa é a Constituição chamada de Constituição plástica também. Aquela que revela a sua maleabilidade. Perfeito? A Constituição da maleabilidade. Exemplo disso é a Constituição da Espanha de 1876, que tem essa plasticidade. Perfeito? A Constituição irlandesa de 1937 também é uma Constituição plástica, flexível. Tá legal? Agora, por outro lado, nós temos a Constituição rígida. A Constituição rígida é aquela que só pode ser alterada por um processo legislativo mais rigoroso. Qual? O da emenda constitucional, que é mais fácil do que as leis ordinárias. Em tese, seria a nossa, mas não é. Depois nós temos a Constituição semirrígida ou semiflexível, aquela que, em parte, pode ser alterada por um processo mais rigoroso, emenda constitucional, e parte por emenda constitucional, né? Processo mais rigoroso. A Constituição Imperial de 1824, a nossa primeira, era assim, era semi-rígida, tá? Mas depois surgiu, há pouco tempo, eu falo 40, 30 anos, uma nova classificação, que é a Constituição superrígida. A Constituição superrígida é aquela que pode ser alterada por um procedimento mais rigoroso, como é o caso da rígida, mas em um determinado ponto ela não pode sofrer abolição. A abolição
No nosso caso, de 88, são as cláusulas pétreas, né? Nós podemos modificar a cláusula pétrea? Sim, podemos. O que nós não podemos é abolir cláusulas pétreas. E isso tem uma interpretação doida, porque será que a modificação de uma cláusula pétrea não é a abolição de direitos e garantias fundamentais? Nem sempre, dentro de uma mutação constitucional, isso é perfeitamente possível. Então, já vamos ver mutação constitucional. Mas eu classifico a nossa como super rígida. Tá legal? E, por último, nós temos as constituições imutáveis. Aquelas constituições permanentes. Aquela constituição que não poderia ser alterada de maneira alguma. São aquelas constituições de estados confessionais, de estados que adotam sistemas religiosos, o Islã, no caso do Irã, o Afeganistão, no caso que adota o regime do Alcorão, não é interpretação literal da norma religiosa. Então, são constituições permanentes que não admitem qualquer tipo de emenda à Constituição e transformação nenhuma no seu texto constitucional, porque são constituições confessionais. Tá bom? Vamos em frente, porque a aula aqui é expressa, tá legal? Temos 7 aulas e temos muito assunto. Quanto à função, a Constituição ela pode ser dirigente, né? Dirigente por quê? Porque ela não se satisfaz em organizar e limitar o poder. Não, ela não se satisfaz em relação a isso. Ela busca estabelecer planos de governo. Plano de governo não é papel de direito constitucional, né? Ela fala muito em situação de bem-estar, né? São aquelas voltadas para o futuro, a partir da alteração programática, a partir de uma alteração de um desejo político ideológico, tá legal? De uma certa forma, eu diria que a Constituição Brasileira de 1934 foi um primeiro passo nesse sentido, tá legal? Depois nós temos, ainda dentro de função, nós temos a Constituição quadro, garantia ou negativa. Tá notando? É a segunda modalidade de função, garantia, quadro ou negativa. Essa Constituição, ela traça, meus caros amigos, essa Constituição garantia, quadro ou negativa, ela traça um elenco, um rol de direitos e garantias fundamentais, né? Limitando a atuação do poder, por isso que é negativa. Por isso que ela é negativa. Então, quadro, porque estabelece um elenco, um rol. Garantia, porque traz direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do Estado. A nossa Constituição é um pouquinho disso. É uma Constituição garantia, quadro ou negativa. Tá legal? Não sei se estão ouvindo o cachorro latindo, mas isso faz parte de uma aula gravada com todos os seus percalços. Mas está bem longe. Bom, por outro lado, ainda quanto à função ou finalidade, nós temos aqui a Constituição balanço. O que é uma Constituição balanço? Meus amigos, deixa eu ver o tempo como é que está aqui. Constituição balanço. A Constituição balanço é uma Constituição do dever ser. Ferdinand de Lassalle. Concepção sociológica, ou seja, é a Constituição que revela uma situação de desejo da população. É aquela Constituição que traça resoluções para fatos reais, né? É aquela Constituição que muitas vezes, ainda que seja um pouquinho dirigente, ela estabelece uma programação que o Estado vai se enveredar para aquilo que a população quer. Na antiga União Soviética, lá na Revolução Francesa, a União Soviética passou por várias edições de constituições. E aquele Estado socialista inicial era um desejo um pouco ainda prematuro. Foi se aprimorando ao longo do tempo, entrando na Guerra Fria. Ela refletia o desejo social? Parece que sim. O povo russo tem uma característica muito diferencial do povo ocidental, que se estabelece sempre por uma direção. Por isso que a Constituição Soviética, as Constituições Soviéticas de 1924, 36 e 1977, do ex-presidente Leonid Brezhnev, elas sempre foram dirigentes, mas balanço, estabelecendo uma concepção
de desejo social ideológico socialista comunista na época. Depois, nós temos a Constituição supranacional, ainda quanto à finalidade. O que é uma Constituição supranacional? É aquela que está acima do desejo do Estado, que se estabelece em maneira comum com todos os outros Estados. Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia, nós temos aqui uma Constituição que se sobrepõe à Constituição de cada país. Isso não impede que Portugal, Espanha, Itália, França tenham a sua própria Constituição, mas nós temos uma regra constitucional comum, supranacional. Não abdica do texto constitucional, mas convive harmonicamente. Perfeito? Essa é a Constituição, portanto, supranacional. Depois nós temos as constituições chamadas heteroconstituições. O que é a heteroconstituição? A heteroconstituição é aquela Constituição elaborada através da participação da comunidade internacional. Vou pegar o exemplo da Sérvia, o país do Djokovic, que gosta de tênis. Ali na Península dos Balcãs, quando nós tivemos a Guerra Civil da Iugoslávia, a Iugoslávia se dividiu em vários países: Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Eslovênia. E aí esses países foram criados. Quando esses países foram criados, não havia uma comunidade jurídica pronta, interna, para se fazer as constituições. Esses países foram auxiliados pela comunidade internacional. Foi uma Constituição feita pela heterogeneidade da colaboração dos países estrangeiros. Heteroconstituição. Depois nós temos as constituições liberais, aquelas Constituição negativa, de não intervenção na atividade econômica. Muito exemplo da Constituição norte-americana. Perfeito? Depois, na próxima classificação, a quarta, quanto à ideologia. Quanto à ideologia, a Constituição pode ser ortodoxa ou simples. O que é ortodoxa ou simples? Adota uma só ideologia. Exemplo, Constituição Soviética de 1977, onde o Estado russo tinha ideologia socialista, comunista. Perfeito? E depois, quanto à ideologia, nós temos as constituições ecléticas, complexas ou compromissórias. Ecléticas, complexas ou compromissórias. O que são essas constituições ecléticas, complexas ou compromissórias? São constituições que adotam todos os sistemas ideológicos. A nossa admite os governos mais de esquerda, mais de direita, mais de centro. Independentemente da vontade popular, a Constituição fica aí e se sobrepõe a essas questões ideológicas. Tá bom? Quinta classificação, Constituição quanto ao modo de elaboração. A Constituição pode ser dogmática. O que é a Constituição dogmática? É aquela que, necessariamente, sempre escrita, traz um dogma. Um dogma, momento de reflexão instantâneo dentro daquele instante político. Ou seja, o dogma é uma verdade que quer que se acredite diante daquele momento, daquele retrato, daquela fotografia momentânea, perfeito? Onde ela fixa valores ideológicos que se põem naquele momento. E, por outro lado, nós temos as constituições históricas ou costumeiras, aquelas constituições que são frutos da lenta formação jurídica de um país. Muita gente classifica a nossa Constituição como dogmática. Eu gosto muito da classificação da nossa Constituição como histórica ou costumeira, mas, obviamente, ela também é caracterizada como dogmática, porque reflete aquele momento da saída da ditadura para a democratização do país. Depois nós temos a sexta classificação, quanto à forma. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Bem simples isso. Constituição escrita é aquela reproduzida num texto. A não escrita, como a da Inglaterra, ela é fruto da jurisprudência da interpretação da Corte Real Britânica. Dentro da Constituição escrita, ela pode ser analítica, uma subclassificação interna da Constituição escrita. Ela pode ser analítica ou expansiva. É aquela muito regulamentadora, extensiva, grande, extensa, né? É a nossa.
possui 250 artigos. Depois, a Constituição sintética ou concisa, Constituição norte-americana, com poucos dispositivos. Depois, a 7ª classificação, a Constituição quanto ao conteúdo material da Constituição, a Constituição material, é aquele conteúdo de direitos e garantias fundamentais e de organização do Estado. O constitucionalismo e o neoconstitucionalismo. Qual é o assunto que deve constar da Constituição, matéria, conteúdo? Qual é o assunto que deve constar da Constituição? Conteúdos materiais de organização do Estado e de direitos e garantias fundamentais. Por outro lado, nós temos as constituições formais. São constituições que nem sempre têm assuntos de organização do Estado ou direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a brasileira, que tem aí justiça desportiva, regulamentação do Colégio Dom Pedro II na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, são assuntos que não são constitucionais, mas estão na Constituição, ou seja, um conteúdo meramente formal da Constituição e não de organização de Estado e conferência de direitos e garantias fundamentais. Depois, nós temos a 8ª, penúltima classificação, que é a concordância, quanto à concordância das normas com a realidade. O que é concordância das normas com a realidade? É verificar a compatibilidade da norma com o que acontece, né? Primeiro, nós temos a Constituição normativa. O que é a Constituição normativa? Aquela que é respeitada, aquela que é editada, organizada, perfeitinha. É norma positiva, respeitada e aplicada. Por outro lado, nós temos a Constituição nominal. O que é a Constituição nominal? É aquela Constituição que pretende limitar o poder, mas se acha descumprida por falta de legitimidade, né? Aquela Constituição que é portanto, manipulada. Manipulada pelo quê? Manipulada pela ideia de que não limita o poder. Não limita o poder. E depois nós temos a 3ª classificação, que é a Constituição de fachada. A Constituição de fachada é aquela que é editada com a finalidade de dizer que há um Estado democrático, mas não há. É o caso da Constituição Brasileira de 1967. Tá bom? Então, você veja aí, portanto, que nós tivemos a nossa aulinha expressa aqui de classificação de Constituição. Mais à frente, a gente vai aqui para a nossa tela e vamos aqui para a nossa aula de interpretação constitucional. Consegue enxergar aqui? Interpretação constitucional. Nós temos aqui, o que é princípio, hein? Princípios são proposições genéricas que visam criar uma norma ou estabilizá-la no tempo. Criar uma norma ou estabilizá-la no tempo. Portanto, esses são princípios. Os princípios podem ser abstratos ou mesmo normatizados. Perfeito? Sobre isso, é bom que se diga uma coisa. Nós vamos aqui ter uma aula de hermenêutica constitucional. O que é essa aula de hermenêutica constitucional? A aula de hermenêutica constitucional pressupõe o método de interpretação da Constituição para fazê-la atuar na prática. Então, nós vamos criar alguns mecanismos de leitura da Constituição para que ela possa ser aplicada na prática. Perfeito? Então, vamos lá. Veja aí que nós temos aqui na Constituição, eu coloquei para vocês aqui, 7 princípios interpretativos. Lá na minha página 99 do livro, a gente tem esses princípios interpretativos. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, o princípio da supremacia da Constituição. Vamos lá. O princípio da supremacia da Constituição. Quando a gente fala em supremacia da Constituição, é fácil. É o princípio que a Constituição ela é a norma maior do nosso país, do nosso Estado, e está numa posição hierárquica diferente em relação a todas as outras. Ou seja, existe um padrão de qualidade da nossa norma constitucional.
Perfeito? Segundo princípio interpretativo. O segundo princípio interpretativo é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Esse é muito importante. O princípio da interpretação conforme a Constituição. O que é o princípio da interpretação conforme a Constituição? É o princípio da interpretação em que a norma constitucional deve ser lida como norma suprema e, se a norma inferior for contrária à norma, se a norma inferior for contrária à norma constitucional, nós teremos que declará-la inconstitucional, né? Aí nós temos a interpretação conforme a Constituição com redução de texto. Com redução de texto. Para quê? Para adaptar a norma ao desejo da Constituição, sem este órgão ser o legislador positivo, sem este órgão ser o legislador positivo. Então, interpretação conforme a Constituição com redução de texto. Pode ser uma palavra, uma frase, não tem problema, mas essa redução não pode enveredar para uma atividade de direito positivo do órgão do Poder Judiciário, a ponto de revelar a norma constitucional como uma norma inovadora. Não. O intérprete tem que ficar fiel, atento ao desejo do constituinte que ele está fazendo a interpretação da norma. Por outro lado, nós temos a interpretação conforme sem redução de texto. O que é a interpretação conforme sem redução de texto? O legislador, ele verifica que a norma é plurissubjetiva. O legislador não, o intérprete, perdão. Que a norma é plurissubjetiva, ou seja, tem vários significados. E ele precisa estabelecer qual é o significado correto que tem essa norma. Então, a corte vai lá, pinça um significado correto e despreza os demais. Ou seja, interpretação conforme a Constituição sem redução de texto. Ou seja, o intérprete, ele fala como deve ser lida a Constituição. Por exemplo, princípio quando fala da inviolabilidade domiciliar, nós temos casa, a palavra casa. O que é casa? É barco? É o sítio? É o escritório? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai dizer como casa não deve ser lida. Por exemplo, carro não é casa, trailer é casa, tá? Estabelecimento comercial é casa, tá bom? Enfim, bicicleta não é casa. Então, ele fixa o entendimento conforme a Constituição, sem reduzir qualquer expressão da norma. Perfeito? Isso é muito importante. Muito cuidado com a diferença de interpretação conforme sem redução de texto e a mutação constitucional. São duas coisas distintas. Na mutação constitucional, a palavra ganha potência, ganha áreas de atualidade. Ou seja, dentro do poder constituinte derivado difuso, aquela palavra que sofre uma mutação, sofre uma transformação. Exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que ele é estendido na sua interpretação. O que era a dignidade da pessoa humana há 30 anos atrás, hoje é diferente. Por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo. Há 30 anos atrás não podia. Hoje pode, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, houve uma mutação constitucional. Isso é diferente da interpretação conforme a Constituição sem redução de texto, onde a palavra tem vários significados e você pega um só, tá bom? E fica a dica aí para a sua prova. Depois nós temos, meus caros colegas, o princípio da unidade da Constituição. O que significa o princípio da unidade da Constituição? A Constituição é um texto único. Ainda que tenha 250 artigos, ele precisa ser lido na sua inteireza. Vamos dar um exemplo, por exemplo. O exemplo aqui. É garantido o direito de propriedade, mas tem a função social da propriedade. Então, a gente tem que interpretar a propriedade privada, mas a função social da propriedade. Por exemplo, a desapropriação, ela exterioriza a função social da propriedade. Se for uma desapropriação, para construir um hospital, por exemplo. Perfeito? Esse é o princípio da unidade, que diz que a Constituição ela deve ser interpretada como um todo, e não fracionada, e não segmentada.
né, de modo fragmentário, pelas suas partes. Não. Deve ser interpretada de maneira geral a Constituição. O princípio da igualdade se aplica a toda a Constituição. O princípio da legalidade a toda a Constituição. Da dignidade da pessoa humana a toda a Constituição. Tá legal? Mais à frente, o próximo princípio do efeito integrador. O que é o efeito integrador? A Constituição é um documento, segundo a concepção sociológica, que integra a vontade do indivíduo, da pessoa, à norma. Ou seja, toda carga legislativa tem uma energia. Essa energia pressupõe o desejo social, o desejo do indivíduo, do cidadão. Perfeito? Na interpretação dessa norma. É a mesma situação. Dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana igualou o casamento em relação às pessoas do mesmo gênero, né? Porque foi um desejo social, ainda que não uníssono no Brasil inteiro, mas um desejo social dessa concepção, dessa nova visão do direito constitucional. Terceiro princípio. Não, esse é o quarto. Vamos ao quinto princípio, o princípio da máxima efetividade. O princípio da máxima efetividade, também conhecido como princípio da eficiência ou da interpretação efetiva, ela impõe que a leitura da norma constitucional se lhe atribua um sentido para que empreste a ela o maior significado de realização do direito. Ou seja, é o desempenho concreto da função social do indivíduo. Ou seja, a norma tem que refletir o que o povo quer, mas tem que refletir de maneira eficiente. Por exemplo, SUS. Paciente precisa de atendimento médico. Tem direito à saúde? Tem. É uma internação urgente? É. Faça agora. Ah, não pode. Não pode, não. Tem que fazer agora. A Constituição tem que ser efetiva. Esse é um princípio muito utilizado na concessão de medidas cautelares em processos de internação de pacientes, onde muitas vezes o hospital pronto-socorro se recusa a atendê-lo por questões variadas. Perfeito? Depois, nós temos aí o sexto princípio interpretativo, que é o princípio da concordância prática ou harmonização. O que significa isso? Os bens protegidos pela Constituição, em caso de conflito ou de concordância, devem ser tratados de maneira que a afirmação de um não implique o sacrifício total do outro. Eu repito, os bens protegidos ou perseguidos pela Constituição, em caso de conflito ou concorrência, devem ser interpretados de maneira que a afirmação de um não implique o sacrifício total do outro, buscando uma compatibilização, haja vista que não é a hierarquia entre direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, liberdade de expressão do pensamento. Sim, tem a liberdade de expressão do pensamento, mas tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, todo direito e garantia fundamental tem efeito positivo, fazer, mas tem efeito negativo, não fazer. Se inclui na liberdade da manifestação do pensamento o silêncio, quando ele for ofensivo. Quando a palavra for ofensiva, né? Ou seja, o direito de se expressar significa também o direito de calar-se quando você vai ofender outra pessoa. Então, de um lado, direito à manifestação do pensamento, de outro lado, dignidade da pessoa humana. De um lado, liberdade de expressão do pensamento, de outro lado, direito à imagem e à reputação da pessoa. Então, efeito positivo fazer, efeito negativo não fazer, concordância prática ou harmonização, tá? Que nos dias de hoje é difícil nesse mundo polarizado. Como é difícil aplicar isso. E nós temos aqui o princípio da liberdade ou da relatividade das liberdades públicas, que se aplica muito também nesses casos que eu acabei de falar. Ou seja, nenhum direito pode ser considerado absoluto. Olha, eu fico contando na Constituição, qual direito constitucional é absoluto? A proibição da tortura. Mais um.
A proibição de extradição do brasileiro nato. Solto mais um desafio. Qual? Nem a vida é absoluta. Porque o aborto do anencefalo foi admitido. O Código Penal traz duas hipóteses de aborto. Percebeu? Então, veja, portanto, que a gente tem que ter ideia que o princípio da relatividade tem que ser encarado como uma possibilidade de excepcionar direitos e garantias fundamentais, dentro de uma concordância prática, que vimos no outro, dentro de uma relativização, tudo bem? Ou seja, nenhum direito e garantia fundamental é absoluto, salvo raríssimas exceções, como é a proibição da tortura. Por último, nós temos o princípio da proporcionalidade. Eu prefiro chamá-lo de proporcionalidade. O que significa isso? Significa que existe uma adequação entre os meios e os fins, ou seja, a verificação custo-benefício da medida, ou seja, por meio de uma ponderação, o intérprete tem que fazer o seguinte raciocínio: os danos causados e os resultados a serem obtidos. Ou seja, o resultado a ser obtido pelo direito constitucional não pode causar danos consideráveis que possam prejudicar o mesmo direito da imagem, por exemplo. Então, vamos supor, o sujeito é preso em flagrante delito. Tem que ter o respeito à imagem dele. Ele não foi condenado, ele tem direito ao devido processo legal. Então, você não pode expor a imagem dele. Mas você pode informar que fulano de tal foi preso em flagrante. Eu sei que isso é muito difícil na vida prática, mas o princípio da proporcionalidade, eu repito, em sentido estrito, está vinculado à verificação da relação custo-benefício da medida, aferida por meio de uma ponderação entre os danos causados e os resultados a serem obtidos. Ou seja, você tem que fazer uma interpretação sempre no sentido de atingir o objetivo constitucional, mas evitar o quanto mais os danos causados ao indivíduo. Isso acontece muito na divulgação de interceptações telefônicas, né, algumas vezes, que tenho visto, que estavam protegidos pelo sigilo constitucional, mas como envolvem atentados à democracia, a população deveria ter conhecimento desses fatos. Isso é muito controvertido. Tivemos decisões do ex-juiz Sérgio Moro e do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. Perfeito? Então, meus amigos, nós demos aqui a aula de hoje falando sobre sistemas importantes, né? Esses temas importantes que eu ponderei com vocês aqui, ó. Né? Nós falamos hoje, depois eu vou colocar esse PowerPoint para você lá. Nós falamos hoje sobre neoconstitucionalismo, constitucionalismo, classificação da Constituição, esses 9 pontos, e falamos aí também sobre interpretação constitucional, esses 8 princípios que eu trouxe para vocês aí. Tá legal? Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Eu estou procurando, quanto ao máximo, meus amigos, fazer o seguinte. Como nós temos a matéria inteira, que são 7 aulas, eu estou procurando ser mais rápido na explicação. Poderia ser um pouquinho mais lento, mas eu acho que essa concentração de informação vai ajudar bastante você a fazer a sua prova aí bem unificada por seu objetivo. Tá legal? Mais uma vez, convido você a visitar lá o meu Instagram, @clever.vasconcelos. Grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.